Agora, na Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia, comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Você por dentro da notícia. Olá, amigo ouvinte, começando a partir de agora o Ceará Notícias de hoje, dia 1º de fevereiro do ano de 2019. Ao que tudo indica, o mês de janeiro, o primeiro desse ano, teve aí para mais de 80 dias, segundo todos os memes das redes sociais, o pessoal que comenta, inclusive, o nosso programa. Finalmente acabou o mês de janeiro. Marcelo Medeiros, estamos começando hoje, em plena sexta-feira, o nosso programa especial aqui do segundo mês de 2019. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Ceará News. Estamos mais uma vez aqui. Hoje, aí, apesar de tudo, aí, com a grande... A Camila fez o trabalho bom, né, cara? Falamos ontem em falar sobre hanseníase e ela já trouxe a médica aqui, Patrícia Brasil, aqui, para falar sobre hanseníase. Muito bom. Hoje queremos agradecer novamente a presença de todos e falar que fevereiro será um mês muito bom para a Ceará News e contamos com a presença de vocês aqui em nossas redes sociais. Um bom dia a todos e vamos em frente. Bacana, então, começando o nosso programa, você vai acompanhar a partir desse momento o que você vai ver e ouvir aqui no Ceará Notícias. Olha, buscas em Brumadinho prosseguem pelo 8º dia. O número de mortos cresce. Governo federal destaca ações do primeiro mês de mandato. E ainda, primeiro dia da quadra chuvosa começa com raios e trovoadas em Fortaleza. Facções criminosas retomam o embate após trégua. Camilo, Tasso, Wagner e Girão se reúnem para buscar apoio do Exército. Desemprego atinge 12,8 milhões em 2018. O número é menor que 2017. Estados Unidos tem grave onda de frio e registra 20 mortes. No Brasil, tem mais de 30 mil casos de hanseníase por ano. Sobre esse assunto, nós vamos entrevistar aqui no nosso programa, trazendo uma profissional da área. Ontem o Marcelo Medeiros comentou muito bem a respeito do mês de janeiro, que tem uma programação especial para quem conhece, para debater esse tema da hanseníase. Ontem, dia 31, nós noticiamos aqui na Rádio Ceará News que foi o Dia Mundial contra a hanseníase, uma doença infecciosa causada por uma bactéria, e a profissional vai falar o nome completo, é o Mycobacterium leprae. É isso? Isso. É isso, né? Pronto, gente. O que acomete aí cerca de 30 mil casos de hanseníase que são registrados por ano no Brasil. Esses números colocam o país aí como segundo lugar com mais casos da doença, atrás apenas da Índia. Marcelo Medeiros, a doença é transmitida pelas vias respiratórias. Não é hereditária e, ao contrário do que se acredita, é pouco contagiosa. O tratamento é longo, mas eficaz. Pode-se conseguir a cura completa da hanseníase de 6 a 12 meses, mas não reabilita as debilidades já adquiridas. Para conversar com a gente um pouco mais sobre essa doença, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Ceará News a dermatologista do Apivida, a doutora Patrícia Brasil. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda à Rádio Ceará News. Muito obrigado pela presença, gentilmente aí cedendo o seu tempo para essa entrevista aqui no programa. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Marcelo Medeiros, ontem você solicitou aí essa entrevista para nossa Camila, deu, né? Um alô. Ô, Camila! Camila! E a Camila a parte resolveu. social da rádio, né? Divulgar informações pertinentes aos nossos ouvintes. Hanseníase, doutora, ela é aquela doença popularmente conhecida como lepra ou não? Existem variações disso? Pode explicar pra gente um pouquinho sobre esse assunto? Sim, ela ficou popularmente conhecida como lepra, mas na medicina e no estudo da doença, a gente considera que os leprosos são aqueles que têm um grau avançado da doença. Então, a doença ela tem fases. Então, aquela fase mais avançada, onde o paciente já tem um estigma, ou seja, onde as lesões são muito exuberantes, o paciente começa a se desfigurar muitas vezes, então a gente chama de leprosos. Mas existem quadros bem iniciais, uma simples mancha, a gente vai até falar, né, melhor, uma mancha com perda de sensibilidade, esbranquiçada ou avermelhada, já é hanseníase, mas realmente esse nome leproso ficou mais para esses pacientes com doença bem avançada. Aqui fala que o contágio, né, ela é pouco contagiosa. Até que ponto isso realmente é verdade? Até que ponto? Porque existe um preconceito muito grande das pessoas contra as pessoas que têm a hanseníase, né?
E qual é esse grau, o que as pessoas precisam tomar de cuidados com isso? Eu lembro que quando eu era criança, lá em Bangu ainda, lá no Rio de Janeiro, tinha lá um instituto de hanseníase, né? E criança a gente evitava passar perto, que as pessoas falavam, não passa ali não. Então isso ficou na cabeça, né? Um certo medo da doença, né? Então até que ponto a população precisa ter medo? Até que ponto os familiares que têm contato, existe alguma vacina? Como é feito essa prevenção? A transmissão ela é feita através de gotículas, tanto da saliva como da região nasal. Então, o espirro, o compartilhamento de copos, utensílios, né, que o doente usa, e também pode ocorrer a transmissão. Então, a gente considera que seria uma transmissão mais para aqueles contactantes familiares, aquelas pessoas que vivem em contato íntimo com o paciente, com o doente. Não seria um contato rápido ou um simples cumprimento. Então, assim, realmente existe esse preconceito muito grande, mas além disso, logo quando iniciado o tratamento, o paciente deixa de ser bacilífero, ou seja, ele deixa de transmitir a doença. Então, não tem porquê desse preconceito todo, mas realmente os contactantes familiares a gente precisa ter uma atenção maior. Quando a gente descobre, né, que o doente tem a hanseníase, a gente também pede para examinar os contactantes familiares, tá? A gente pede que aquele doente traga os seus familiares para a gente examinar e ver se ele também não tem a doença. Tá, e nesse caso, existe alguma prevenção contra, por exemplo, vamos dizer que na família tem alguém com hanseníase, a família tem como se precaver de alguma forma de não pegar essa doença ou pegar esse bacilo, né? Sim, se o doente usar máscara, isso ajuda bastante. Evitar o compartilhamento de copos, né? Utensílios que o doente esteja usando para evitar justamente esse contato com a saliva. Mas, basicamente isso. Não é transmitido pela relação sexual, não é transmitido pelo sangue. Então, realmente, o cuidado seria basicamente evitar esse contato mesmo com a saliva, né? E o paciente usar máscara também vai evitar bastante. Bom, falando sobre esse tema hoje aqui no programa Hanseníase, você que está acompanhando o Ceará Notícias em casa, você no trabalho, no aplicativo, enfim, quer participar com a gente? Pode mandar sua mensagem pelo DDD 859-8113-0301, 8113-0301, esse é o nosso WhatsApp, ou você pode comentar também na fanpage da Rádio Ceará News, fazendo as suas perguntas, né, para a doutora, para que ela possa tirar as suas dúvidas aqui ao vivo no nosso programa. Doutora, esse mês de janeiro, você estava falando, tem um tema especial, uma campanha que é criada para prevenir, para alertar a população com o tratamento, né, da hanseníase. Isso, é o Janeiro Roxo, que a gente chama, desde 2009, essa lei, a gente reserva sempre o último dia do mês para ser considerado o dia mesmo mundial de combate à doença, de prevenção da doença, porque o pior não existe cura, então você fazendo tratamento correto, você vai curar, a questão são as sequelas, então 50% dos casos são acometidos em crianças e adolescentes, e muitas vezes os quadros avançados a gente já pega essa população com sequela, e isso vai prejudicar um futuro trabalho. Muitos acabam recebendo indenização, né, porque realmente eles ficam com sequelas. O bacilo ele vai para os nervos, então acomete os nervos, então existem paralisias, dormências que precisam ser evitadas, por isso é esse mês reservado para essa doença. E os sintomas, doutora, quais são os principais sintomas da hanseníase? Então, vai desde uma simples mancha que você não sente, você naquela área você perde a sensibilidade e muitas vezes uma mancha branca se confunde um pouco com o pano branco em alguns casos, então o especialista, o dermatologista é o médico ideal para estar examinando esse doente. As manchas elas podem progredindo e aí evoluem para nódulos, que são já os casos que eu falei, os leprosos, que aí já tem uma infiltração de orelha, queda de sobrancelha, nódulos por todo o corpo, então o paciente fica um pouco desfigurado, por isso muito do preconceito. Mas existe essa fase bem inicial, que é uma simples mancha onde você perde sua sensibilidade. Bacana, então. Marcelo. Bom, o que faz com que o Brasil não consiga erradicar essa doença de uma vez por todas?
Ainda assim, o diagnóstico. Por coincidência, semana passada eu peguei casos pacientes jovens com 30 e poucos anos já com sequela, comprometimento do nervo ulnar. Então, faz uma mão que a gente chama de mão em garra. Então, paciente com poder de trabalho muito alto, mas que vai se impossibilitar, né, por conta de uma sequela. Então, diagnóstico demorado, esse paciente muitas vezes não chega no especialista, ele vai para o médico, para o clínico geral, e aí é uma doença que ela precisa mesmo do especialista, porque ela tem umas nuances, ela se confunde com outras doenças. Inclusive os exames, esse paciente veio com o VDRL positivo, que é o exame de sífilis. E aí foi tratado como sífilis, mas, assim, clinicamente era uma hanseníase, a gente pediu a biópsia só para confirmar, mas o dermatologista, ele bate o olho, ele já sabe que é a doença. Existe algum programa do governo para, vamos dizer assim, para orientar a população sobre os casos de hanseníase, fora determinar um mês para isso? Existe, vamos dizer assim, médicos indo à população de baixa renda, conversando sobre hanseníase, fazendo algum tipo de programa para combater a hanseníase? Existe, mas a doença ela é muito comum em áreas que a saúde ela chega muito pouco, né? Áreas muito precárias. Então, a gente ainda não consegue ter um dermatologista nessa área. A gente tem a profissionalização, os cursos e todo um trabalho em cima da enfermagem também, que nos auxilia, porque muitas vezes nem o médico tem naquele posto, tem só a enfermeira. Então, a gente tenta, mas realmente o diagnóstico, ele ainda assim, ele é tardio. Doutora, você falou agora um pouco de confundir, né? Existem algumas doenças, no caso dessa situação em que um paciente foi confundido, aliás, a doença foi confundida, alguns sintomas poderiam ter sido confundidos, né? Existe alguma doença, além da sífilis, que possa ser confundida com... Sim, histoplasmose, que é uma micose profunda, o próprio a ptiríase versicolor, que é o pano branco nos quadros iniciais, outras doenças também que causam manchas, como a dermatite de contato. Realmente é uma doença que simula muitas outras, então a gente precisa ter um estudo maior da doença, assim, preparar melhor todos os profissionais, desde o médico generalista até o enfermeiro, auxiliar de enfermagem, para poder realmente ter noção de todos os sintomas. O diagnóstico não precisa ser só por biópsia, os testes de sensibilidade já ajudam, então você faz um teste de quente e frio, bota uma superfície quente, se o paciente não sente, aquilo ali já é um sinal de que é hanseníase, como é uma doença endêmica, tem que tratar. Então, tudo isso vai ajudando com que a gente trate precocemente esse doente, para que o risco da sequela seja bem menor. Detectada a hanseníase, qual é o tipo de tratamento? Aliás, não é nenhum mais indicado. Quais os primeiros procedimentos que o paciente é submetido? Para você ver como o diagnóstico a gente tenta facilitar ao máximo, ele é muito por número de lesões. Então, menos de 5 lesões, você tem uma hanseníase considerada de paucibacilar. Então, o tratamento vai ser de 6 meses. E se você tem mais de 5 lesões, você já tem uma hanseníase multibacilar. E aí o tratamento seria durante 1 ano. Existem doses que são supervisionadas, ou seja, o paciente vai no posto, toma o remédio no posto de saúde, é registrado que ele tomou aquela dose e leva também medicamento para casa, tudo gratuitamente. O SUS dá o tratamento inteiro. E existe essa fiscalização, se o paciente está fazendo o tratamento corretamente. Porque acontece, como é muito tempo, muitas vezes o paciente, ele não vai, ele acaba faltando, ele não é tão fiel ao tratamento. Bacana, então, para você que está acompanhando o nosso programa, nós estamos recebendo aqui no estúdio, tratando sobre hanseníase, a doutora Patrícia Brasil, é isso? Patrícia, fica aqui no Humberto Santana Business, a clínica. Você pode, inclusive, já passar o endereço para as pessoas que possam procurar os serviços da clínica aqui no prédio. Isso, uma feliz coincidência. Ficamos no 7º, aqui a Vicente Linhares, 521 esquina com a Desembargador Moreira. O telefone da gente é o fixo, a gente tem 3182-1587, nosso WhatsApp 99803-9267. É uma clínica que tem outras especialidades voltadas, todas bem complementares, cirurgia plástica, nutrição, tudo voltado para a gente trabalhar em conjunto e assistir o paciente como um todo. Falar em nutrição, né? Precisamos ir lá, né?
tem que dar uma alinhada, né, Marcelo? Tem a cirurgia plástica também, viu? Não, é melhor prevenir. Agora tô te falando. Você tá vendo aí como é que é? É mais fácil, inclusive, né, doutora? Ela passa a faca, já sai fitness, já sai bonitinho. Rejuvenesce 10 anos. 10 anos? Rapaz, eu vou ficar com 20, Marcelo. Rapaz, amanhã faço 30. Eu vou ficar com 15 desse jeito. Pois bem, gente, olha, a gente tá sorrindo aqui, mas o assunto é bastante sério, é temático, inclusive, para esse mês de janeiro, aliás, para o mês de janeiro, que foi até o dia 31, mas se estende aí por todo o ano, inclusive. Tratamento gratuito no Brasil. Existe? É fácil se cadastrar em algum programa federal? Sei que o Marcelo perguntou ainda sobre as dificuldades do tratamento gratuito no Brasil, mas quando existe, o paciente tem acesso aos postos de saúde, por exemplo, regionalizando para a gente, aqui em Fortaleza, o paciente que possui, que é diagnosticado com hanseníase, ele tem um tratamento? Sim, ele tem um tratamento. Muitas vezes o encaminhamento do dermatologista é suficiente para ele já iniciar o tratamento. A enfermagem também, a enfermagem que é especializada, que fez curso nessa área, também está autorizada a iniciar o tratamento. Por ser uma doença endêmica, a gente não pode esperar esse paciente ter o encaminhamento do dermatologista, porque a gente sabe o quanto que é difícil ele chegar até nós. Então, a enfermagem que tem uma especialização em hanseníase, o médico generalista também são autorizados a liberar automaticamente o tratamento para esse paciente. É muito importante que o tratamento seja iniciado rapidamente, né? Rapidamente. E se ele for esperar por uma consulta com um especialista no SUS, ele vai demorar 3, 4 meses para conseguir essa consulta. Com e se o médico generalista identificar rapidamente, ele pode realmente salvar uma vida, né? Isso, salvar evitar sequelas importantes que ele teria pelo resto da sua vida, né? Mas infelizmente a realidade é que chega pra gente já os casos bem avançados. Chega confundindo com sífilis, tratando para sífilis e no fundo é uma hanseníase, então a gente ainda tem essa deficiência muito grande. É preciso realmente muita melhora ainda nesse aspecto. Bacana. Doutora Patrícia, para encerrar aqui a nossa entrevista, quais as principais, você já falou das maneiras de prevenir, mas e a hanseníase mata, né? Vamos falar das sequelas mais comuns e as mais graves, as principais sequelas de um tratamento deficiente, de uma desinformação do paciente, porque nós sabemos que por mais divulgada que seja, por mais que os meios de comunicação estejam batendo nas campanhas de hanseníase, falando inclusive que hanseníase tem cura, existem pessoas em lugares remotos, inclusive sem assistência hospitalar adequada, sem acompanhamento do médico, da saúde da família, enfim, são diversos aspectos que batem em cima disso, né? Um tratamento tardio deixam sequelas graves? Sim, comprometimentos neurais importantíssimos, estigmas, a mão em garra, né, esse comprometimento do nervo ulnar, dormência nos pés, muitas vezes o paciente por não sentir, não ter sensibilidade nos pés, começa a ter muitos ferimentos, muitas úlceras. Então, realmente, deixa sequelas sim, o paciente fica muitas vezes incapacitado, e muitas vezes jovem, dependendo, né, de quando foi feito esse diagnóstico, em que fase da doença. Então é necessário realmente esse mês, esse combate, assim, acho que anual, na verdade, sobre a doença. Muito obrigado, doutora Patrícia, pela presença, gentilmente nos cedendo o seu tempo aí para dar entrevista, falando sobre esse assunto super importante aqui na Rádio Ceará News. Eu que agradeço. Agradecemos realmente a sua presença, muito importante, e convidamos a continuar aí assistindo o nosso programa. Fique à vontade. Né? Bacana, então. Tá certo, tá aí. Conversamos com a doutora Patrícia Brasil. Ela que gentilmente nos cedeu aí o seu tempo, dando essa entrevista bacana aqui na Rádio Ceará News, tratando sobre hanseníase, que ontem, dia 31 de janeiro, nós falamos sobre esse assunto aqui, e hoje já trouxemos uma profissional da área para falar sobre hanseníase, as causas, a prevenção, a cura e a forma que você pode realmente cuidar, se você já tem, já foi diagnosticado, enfim, diversos pontos. Se você não acompanhou a nossa entrevista, está acessando agora, não fique desesperado. A entrevista, quando sair do ao vivo, já fica disponível na nossa fanpage. Também a matéria com essa entrevista está no site, a matéria escrita, onde você pode contactar ainda a doutora Patrícia, que fica aqui no prédio Humberto Santana Biosas, aqui na Aldeota, Dionísio Torres, enfim, que você pode conversar com ela sobre esse assunto ou diversos outros assuntos, diversos outros serviços que se encontra aqui na clínica da doutora Patrícia Brasil. Bom, gente, vamos lá, continuando com o nosso programa aqui na Rádio Ceará News, mais notícias para você que está ligado com a gente e está acessando também o site. Estamos ao vivo em áudio lá no site www.cearanews.com.br.
cearanews com si.com.br e estamos ao vivo no Facebook e também no YouTube, simultaneamente. Lá você manda o seu recado, manda o seu alô, seu abraço para todo mundo que está ligado aqui no som da Ceará News. Não esqueça dos nossos aplicativos no iOS, né, e no Android. No Android. É só baixar no celular. Pega aí o seu celular, e coloca acompanha Ceará News. nossa rádio diretamente. E estamos em todas as outras, né? Estamos no Rádio Todas as redes sociais, todas as plataformas. Rádiosnet, todas as plataformas, a Ceará News está presente. Ceará Notícias. Ceará Notícias da Rádio Ceará News. Olha, gente, a Agência Brasil trazendo informações pra gente. A busca por vítimas do desastre causado pelo rompimento da mina Córrego Marcelo Medeiros. A gente está sempre batendo aqui em cima desse assunto, inclusive, lá em Brumadinho, nos arredores de Belo Horizonte, continuam hoje, dia 1º de fevereiro, o 8º dia de buscas. O desastre é apontado por especialistas como a maior tragédia humana do país. O balanço mais recente indica 110 mortos, 238 desaparecidos e 394 pessoas identificadas. Dos mortos, 71 foram identificados por exames realizados pela Polícia Civil e há 108 desabrigados. Ainda, gente, 6 pessoas que já foram resgatadas e estão hospitalizadas. A Vale já anunciou que vai acabar com 10 barragens, como a que se rompeu em Brumadinho. As barragens estão sendo descomissionadas, ou seja, preparadas para serem entregues à natureza e ao estado, a Belo Horizonte, ao estado de Minas Gerais. Todas elas estão localizadas em Minas Gerais. A Justiça do Trabalho autorizou um novo bloqueio de 800 milhões de reais da mineradora Vale, responsável pela barragem que se rompeu em Brumadinho. Na última segunda-feira, dia 28, já haviam sido bloqueados 800 milhões de reais, valor correspondente a 50% do total pedido pelo Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais. Em outras ações, a Vale também teve bloqueio de cerca de 11 bilhões de reais. Desde o desastre, no dia 25, Marcelo, a empresa anuncia medidas e divulga reuniões com as autoridades públicas, federais, estaduais, encontros aí que foram feitos com o presidente da empresa. O Fábio Schwartzman disse que vai acelerar os acordos extrajudiciais. Paralelamente, a empresa está oferecendo o pagamento de 100 mil reais para cada família, e isso não é a título de indenização, é apenas um recurso para que as pessoas já comecem, mediante esse cadastramento, retomar as suas vidas, né, aos sobreviventes, é claro, a reorganizar a sua vida para que as coisas possam dar certo, Marcelo Medeiros. Na verdade, isso realmente é um aviso a todas as outras grandes empresas que atuam com risco à população ou com risco ao meio ambiente, né? Que elas se protejam. O que é se proteger? Fazer uma análise de risco adequada e saber dos riscos que podem ocorrer durante o seu processo produtivo. Isso pode acontecer que as pessoas minimizem as causas disso, as consequências disso para as famílias que perderam seus entes queridos. Isso é uma coisa gigantesca, não tem como se pagar isso. Você não tem como pagar uma vida, essa que é a verdade. Mas a empresa, ela sofre muito com isso, inclusive com riscos, né, para a economia do nosso país, que é a Vale. Ela é uma grande empresa que tem muita influência no nosso mercado, no comércio exterior, na geração de empregos, na cadeia produtiva, gera muitos empregos em outras empresas que dependem da Vale. Então é um prejuízo enorme. E se ela não tratar o meio ambiente e os riscos inerentes, né, que podem afetar a população com muita responsabilidade, ela pode vir a quebrar, falir. E isso, o Brasil entraria num prejuízo enorme. Agora, eles têm que pagar. Quem cometeu esses crimes, eles têm que pagar. Não há outra saída. Eles têm que pagar. Isso faz parte da liberdade econômica. Olha, você tem uma liberdade econômica de produzir, você tem uma legislação para cumprir e você tem que cumprir. Se você não cumprir, eu sou contra esse policiamento ostensivo de você fazer com as empresas. Mas eu sou favorável a que quem cometeu o crime, que pague pelos seus crimes. E houve crime nisso aí, houve crime de omissão, houve crime de liberação de licenças ambientais, que tudo indicam que, de uma certa maneira, foram fraudulentas, né? Pelo menos por enquanto, a
a Polícia Federal, tanto que já houve prisões, né? E essas prisões elas têm que trazer resultados plausíveis para a população. Tem que haver uma resposta positiva para a população. Não adianta a Vale só chegar lá e pagar R$100 mil para cada um. Realmente é um bom dinheiro para uma família para ajudar a minimizar o que aconteceu. As pessoas perderam suas casas, perderam seus móveis, perderam tudo. Mas nada paga a vida. É verdade. O Ministério da Cidadania, gente, anunciou medidas aí, como a antecipação do pagamento do Bolsa Família para os beneficiários do programa que vivem em Brumadinho. Com essa medida, os beneficiários poderão sacar o dinheiro a que têm direito sem precisar seguir o calendário do programa. Atualmente, 1.506 famílias da cidade mineira estão inscritas no Bolsa Família. A delegacia lá de Brumadinho funciona 24 horas para atender familiares e receber ocorrências. Também está sendo providenciada uma equipe para atuar na expedição das identidades de parentes de familiares vitimados pelo rompimento da barragem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais de 360 militares atuam na área, com o apoio de 15 aeronaves e 21 cães farejadores. Há ainda 66 voluntários que atuam entre a área seca e a inundada. Esses voluntários são pessoas com qualificação técnica. As informações são da Agência Brasil. Olha, o governo de Jair Bolsonaro, gente, está completando um mês, hoje, sexta-feira, dia 1º de fevereiro. Entre as primeiras ações estiveram um decreto para flexibilizar as regras para a posse de armas e também as ações emergenciais para auxiliar no atendimento às famílias afetadas pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais. O governo federal divulgou um balanço dos primeiros 30 dias. Vamos conferir a reportagem da Karine Costa, da Rádio Nacional de Brasília, que traz detalhes para a gente sobre esse assunto na programação do Ceará Notícias. Confira a informação da Karine Costa. Nesta sexta-feira está completando um mês que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo. Para marcar a data, o Palácio do Planalto divulgou nota destacando 15 medidas adotadas pelo governo federal nos últimos 30 dias. Entre as iniciativas estão um decreto que flexibiliza as regras para a posse de armas, promessa de campanha de Bolsonaro, e também as ações emergenciais para auxiliar no atendimento às famílias afetadas pelo rompimento da barragem na Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. O texto lembra a criação do Conselho Ministerial de Respostas a Desastres, a liberação do Bolsa Família para beneficiários e do FGTS, além da antecipação do pagamento do benefício de prestação continuada. Outra iniciativa lembrada pelo Planalto foi a medida provisória para combater fraudes no INSS em janeiro. A nota faz menção à expectativa do governo de aprovar a reforma da Previdência no primeiro semestre e destaca que a proposta, em fase final de elaboração, deve ser encaminhada ao Congresso em fevereiro. A reforma da Previdência será destaque também na mensagem do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional, que será lida nesta segunda-feira na abertura dos trabalhos legislativos. Nela, o presidente vai defender a necessidade de mudar o sistema atual. O texto, com balanço de um mês de governo, menciona a decisão do presidente da República em unificar pastas e agregar órgãos no esforço para cortar despesas, diminuindo de 27 para 22 o número de ministérios. O primeiro mês de governo também foi marcado pela viagem do presidente Jair Bolsonaro a Davos e a realização da cirurgia para retirar a bolsa de colostomia. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Cariane Costa, da Rádio Nacional de Brasília. Ceará Notícias. Seguindo com o nosso programa aqui na Rádio Ceará News, você que pode participar com a gente, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou participar por meio do nosso Facebook. O Facebook está aberto, quero mandar um bom dia especial aqui para o Alexandre Ertese, grande amigo lá de Teresina, no Piauí, está acompanhando o programa. O Raimundo Machado Neto, obrigado pela audiência. Professor Antônio Martins, também ligado no nosso programa. A Aide Varela Plutarcho, aqui de Fortaleza, também acompanhando o nosso programa. Muito obrigado, Aide, pela audiência. Diva Leite, está em Fortaleza, curtindo férias, Diva? Visitando o filho? Muito obrigado pela audiência, Diva Leite em Fortaleza. Tainara Pinheiro Cascon, vai para Paris, mas ainda está ligado aqui no nosso programa. Glauton da Silva também está ligado. Será o Glauton Trajano? É ele, Marcelo Medeiros. Glauton Trajano, grande parceiro nosso aí.
Tá lhe vendo. Tá, um grande abraço pro Glauton. Bacana. E a Adriana Turtinski também deu entrevista pra gente aqui. Ela, que é fonoaudióloga e também já participou e está acompanhando o nosso programa. Muito obrigado, Adriana, pela audiência. Vamos lá, seguindo com informações aqui no Ceará Notícias. Olha, gente, o primeiro dia da quadra chuvosa, Marcelo Medeiros, hoje você saiu de casa debaixo de chuva, hein? Rapaz, eu cheguei aqui todo encharcado aqui. Fiquei aqui, me pendurei ali num varal ali para poder secar e poder falar, senão eu não ia conseguir. Pois bem, isso aí tem motivo, viu? Foi muita água mesmo em Fortaleza, na região metropolitana. A chuva começou hoje por volta das 6h30 da manhã, o céu ainda estava escuro e postes de iluminação ainda acesos. Como é habitual nos grandes alagamentos, se formaram pelas cidades aí, debaixo daqueles viadutos, túneis. Alguns moradores não puderam sair de casa com um grande volume de água nas ruas, desde as 5h45 da manhã, onde a chuva já estava caindo, chuva que estava concentrada aí no litoral e também na região leste da capital. A previsão para Fortaleza de hoje é de tempo nublado, a parcialmente nublado com pancadas de chuva durante todo o dia. Por toda a cidade, há registros de alagamentos e transtornos causados pela chuva. Ali na rua Rio Branco, no Pan-Americano, por exemplo, moradores ficaram ilhados após a Praça Pio X ser inundada. O lixo acumulado nas ruas também complica a situação. Ainda a problemática da falta de coleta. Isso atrapalha muito e gera uma coisa que nós falamos aqui agora, que é muita doença, né? Pois é. Então, leptospirose, transmitida pela urina nos ratos, baratas, enfim, o esgoto entupido, a água que está descendo volta. E fora o risco de acidente com as pessoas no meio da rua, né? Se o lixo entupir, acaba inundando aquele pedaço e as pessoas podem se acidentar ali. Agora, nós não podemos dizer que a chuva seja ruim, muito pelo contrário. Não, de forma alguma. Nós precisamos de muita chuva. Açudes no Ceará estão secos, Marcelo. Estão secos, eu sei. Então, situação crítica. Nós temos, agora depois existe até um risco, se a gente conseguir encher os açudes, aí existe o risco de barragens estão descuidadas, esquecidas, né? E aí fica aquele jogo de empurra, não, essa barragem não é minha, é do Denox, essa barragem está com o pessoal lá da transposição do Rio São Francisco, e ninguém toma providência para a recuperação dessas barragens. Aí não tem verba, porque a verba não é nossa, a verba é de fulano de tal, é do Denox, ou seja, tem que haver uma definição específica quem é o responsável e cobrar desse responsável. E o governo tem que fazer a parte dele, cobrando de cada um dos responsáveis para que cuidem das barragens agora que é a hora de cuidar da barragem, porque está seco. Então você tem como entrar na barragem, tem como reparar paredes, tem como cuidar realmente, fazer manutenção. Aí vai esperar fazer manutenção quando a barragem encher. Aí não tem mais condições. O custo de você fazer uma manutenção com a barragem cheia vai quadruplicar, é muito maior. Então nós precisamos de que o governo atue efetivamente cobrando a quem de direito que faça essas manutenções para depois dizer que não houve, não, nós não tivemos tempo de fazer manutenção, ou foi um acidente. Não foi um acidente, foi falta de ação no momento exato que se precisa. Tá certo, isso mesmo, olha, transtornos a todo momento, moradores desentupindo bueiros, né? Situação complicada na BR-116, Marcelo Medeiros, um carro capotou na altura do quilômetro 5, o acidente está causando grande congestionamento na rodovia até agora. Ali na Misterral também a água na pista deixou o trânsito lento. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI, na lista das maiores precipitações do dia aparecem Croatá em primeiro lugar, com 89 milímetros, depois da cidade de Paracuru, com 71 milímetros, Aquirás, com 69 milímetros, São Gonçalo do Amarante, onde ruas e avenidas ficaram alagadas, teve 62 milímetros, Forquilha, 44 milímetros, finalizando com Fortaleza, que registrou aí 54 milímetros. A previsão para esse fim de semana, segundo informa o site da FUNSEMI, é de nebulosidade variável, com eventos de chuva em todas as regiões. Informação aí do Diário do Nordeste. Eu quero mandar aqui um abraço para o Afrânio Magalhães, é o homem que cuida do meu cabelo, que faz tempo que eu não vou lá, rapaz, mas a culpa não é dele, não é minha. Afrânio Magalhães é o proprietário, na verdade, de 2 unidades lá do Salão Beauty Fashion. Um abraço pra ele. Afrânio tá acompanhando o programa ao vivo, meu amigão, tá vivo, tá aqui, tá lembrado aqui, tá dado o seu recado, viu? Meu amigo. Marcelo. É uma pena que o Afrânio não vai ganhar o meu dinheiro. O seu dinheiro tá difícil.
Eu quero ver ele com cuidado do meu tupete aqui. Vou levar o Marcelo Medeiros aqui, o nosso diretor-presidente, viu, Afrânio, pra ir cortar o cabelo. Que o meu já tá. O meu parece que dá certo. Deixa eu cortar pra essa câmera aqui, esse topete do Johnny Bravo aqui, tá precisando já dar uma alinhada. Mas essa música aqui, ó, linda, que tá tocando agora na programação da rádio, olha só. Olha que música bonita. Fagner, cearense. Será que o senhor se zangou? Música de Luiz Gonzaga, súplica cearense. Fazendo cair. Conta a história do nordestino que pedia, rezava, orava a Deus por chuva. Essa música, muito bem interpretada na voz de Fagner, mostra que o sertanejo sempre ficou dependente, né, daquela gota de água que caía porque não tinha cisterna naquela época. Naquela época não existia equipamentos de irrigação. E ainda não existe até hoje a transposição do Rio São Francisco. Ainda é sonho. Não chegou nas áreas do Ceará, onde a caatinga, onde está aquela árvore seca, onde o gado está magro, morrendo de sede. Não chegou ainda não, ainda é sonho. E ninguém sabe se o estado do Ceará, se o Nordeste, está preparado para receber a chuva que Luiz Gonzaga comentou na súplica cearense. E ele pede perdão porque veio muita água. Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno que sempre deixou o meu Ceará. Será, Marcelo Medeiros, que o Ceará está preparado para receber as chuvas que Deus está mandando aí? De acordo aí com as informações, nós temos aí 8 barragens com risco no Ceará. Então nós não estamos preparados. Ou seja, nós temos que cuidar dessas barragens para que elas possam receber água em abundância para que a gente volte a ter uma vida normal aqui no estado. Para que a bênção das chuvas não seja uma tragédia. Não seja uma tragédia. E também nós vimos aí durante as obras da transposição do Rio São Francisco, nós vimos o quanto fino era a camada de concreto, as paredes do canal, né? Você acompanhou aquela notícia que o pessoal jogou uma granada lá, uma dinamite, furou e destruiu tudo? Destruiu tudo. Então, aí você olhou a espessura que era. A espessura que era, ou seja, um palmo. Menos do que um palmo de... Horrível. Ou seja, você tem riscos de perder toda essa água, você fazer uma transposição e essa água se esvair. Até você conseguir conter uma... Como é que você vai parar esse bombeamento de água, né? Até você deixar de perder tudo que está sendo bombeado. Então é um risco muito grande. Nós temos que ter seriedade nessas construções. E toda vez que houver um acidente desse, ele tem que ser investigado a fundo para detectar se não houve, vamos dizer assim, problemas na negligência. Tanto no projeto, né? Ou talvez na própria execução do projeto, que aí é que estão os problemas, onde as pessoas diminuem tanto a espessura do asfalto, que é diminuída, tanto a espessura de uma parede de concreto, de uma coluna de concreto, e é aí que o pessoal consegue roubar dinheiro da população. E nós temos que cuidar disso e punir essas pessoas que fazem isso. Tem que ter uma vistoria muito, vamos dizer assim, não é nem a vistoria, tem que ter uma responsabilidade para que as pessoas sejam punidas, para que elas não voltem a cometer esses crimes. Ceará Notícias. Ceará Notícias na rádio Ceará News. Olha, gente, a situação é a seguinte: os embates entre as facções criminosas voltaram à tona aqui no estado do Ceará. Voltaram a se intensificar no estado do Ceará na mesma medida que os atentados contra o Estado e contra a propriedade privada se fizeram presentes durante todo esse mês de janeiro que se findou ontem. Pois é. Propriedade privada, ataques a carros do governo, ataques a instituições, ao erário público, a veículos de particulares, a caminhões do cidadão que precisa carregar pedra, como foi queimado anteontem. Tivemos alguns dias no mês de janeiro de quase zero, mas em sua grande parte, 80% a 90%, foram de desastres no estado do Ceará. Pois bem, 3 ocorrências com mortes múltiplas foram registradas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Fontes ligadas à pasta afirmaram que os últimos crimes demonstram que o acordo de não agressão entre as facções, que pode ser observado durante 4 meses de janeiro, começou a declinar em algumas regiões do estado e, segundo a Secretaria de Segurança, está prestes a acabar.
Até a semana passada, os grupos criminosos estavam mais preocupados em cometer atentados, onde foram contabilizados até agora 270 ocorrências. Isso diminuiu de forma vertiginosa o número de assassinatos em território cearense. Um oficial da Polícia Militar contou ao Sistema Verdes Mares, que produziu essa matéria, que as facções precisam se recuperar o dinheiro perdido nessa série de ataques. Por isso, as brigas entre facções teriam voltado a se intensificar. Já oficiais da Força Nacional destacam que o reforço da segurança pública do Ceará com agentes da Reserva Remunerada da Polícia Militar, tropas federais, militares e também de outros estados também inibiu diversas ações criminosas que fez que as facções voltassem, né, agora as atenções para o seu sustento, voltar para o tráfico. A malandragem, isso quer dizer o quê, meu amigo? Que a malandragem vai voltar para a rua. Não é o que a gente quer não, mas eles querem fazer assalto de novo para comprar droga. O traficante precisa vender para botar gasolina no carro, né? Para manter o apartamento deles aí na beira-mar, para fechar a boca de fumo na favela. Vai voltar o tráfico. O último caso foi um triplo homicídio ocorrido no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, na madrugada de ontem. Ontem, pelo menos 3 veículos pararam em frente a um imóvel na Rua Tirol e criminosos armados desceram para cometer uma execução com características típicas da atuação das facções. Esse grupo arrombou o portão do imóvel, subiu até o 2º andar e encontrou o alvo da ação criminosa, que se chama Francisco do Nascimento Gregório, de 37 anos. Tinha 37 anos. Ele e a esposa Janaína Carneiro da Silva, 32, e o filho Anderson Mendes do Nascimento, 18, foram raptados e alvejados. Os 2 homens morreram no local, enquanto a mulher foi socorrida e levada ao hospital, mas também não resistiu aos ferimentos. Francisco Adriano tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo e receptação. Não era um anjo, né? Ele foi preso em flagrante na posse de ilícitos no dia 15 de janeiro do ano passado. Um ano depois, no último dia 10 de janeiro, o detento progrediu para o regime domiciliar, com monitoramento por tornozeleira eletrônica. Na saída, os criminosos deixaram pichações pelas paredes. GDE 745, em referência à organização Guardiões do Estado, e ao lado foi escrito: vai ter mais. Uma evidente ameaça aos moradores da área. O tráfico de drogas na região onde aconteceram as execuções é dominado pela facção rival, o Comando Vermelho. CV, GDE travam uma guerra em todo o estado do Ceará pelo território do tráfico de drogas, o que tem impulsionado o número de homicídios no estado desde o ano 2017, ano retrasado. As 2 facções também são apontadas como as responsáveis pela maior série de ataques do estado e também a série de ataques à propriedade privada da história do estado, registrada no mês de janeiro desse ano. São informações do Diário do Nordeste. Bom, o meu medo, Marcelo Medeiros, é quando as diárias da Força Nacional forem pagas e eles estiverem de retirada aqui do estado. Entendeu? É a hora do governo tomar uma atitude concreta. Ele fez um paliativo, chamou as forças nacionais, chamou a Força Nacional, chamou reservistas, fez tudo, mas ele precisa dar continuidade a esse trabalho, principalmente de separação não, né, de acabar com o domínio das facções dentro dos presídios, porque elas continuam mandando aqui fora. Elas continuam de dentro do presídio mandando. Então, tem que prender agentes penitenciários que estão facilitando isso, tem que prender policiais corruptos, tem que prender esse pessoal e evitar que... Cadê o sistema de bloqueio de celulares nos presídios que está aí? Se fala nisso há 5 anos que se fala nisso. Botei medo. Aí não se coloca. Tiraram os celulares lá de dentro. Mas entraram 1.200, Marcelo. Não, você tira os celulares hoje e amanhã você tem o dobro de celulares novamente nas penitenciárias. Então o que se pode fazer? Então é uma atuação do governo, é uma questão do governo atuar firmemente. O secretário de Segurança está fazendo o trabalho dele, mas ele precisa ainda de mais atuação, mais gente, mais poder, e que a justiça, aí que a gente sempre esbarra na justiça, e que a justiça deixe esse pessoal preso, não fique liberando preso. Hoje nós temos aí envolvimentos aí de juízes, pelo menos é o que se diz, nós podemos comprovar isso, né? Mas existe conivência de advogados, de promotores e de juízes na liberação desses criminosos. Alguns, até no passado agora, alguns foram presos. Alguns foram aí
considerado que liberavam presos aí nos plantões, né? E recebia aí, parece que era 150 mil, 200 mil, para liberar presos aí das facções criminosas e da parte do tráfico de drogas. Então o governo precisa voltar as atenções para isso com mais firmeza. Ele precisa ser mais firme na atuação contra a bandidagem para que a população viva com mais tranquilidade. Falando em governo, Marcelo, o Camilo Santana do PT se reuniu com os senadores, o Tasso Gereissati do PSDB, também o Eduardo Girão do PROS e o deputado federal Capitão Wagner, também do PROS, na noite de sexta, ali no Palácio da Abolição. Um dos pontos discutidos por eles no encontro foi a solicitação de uma missão de garantia da lei e da ordem do governo federal. Esse pedido foi feito pelos políticos cearenses e eles esperam contar com o apoio do Exército. Politicagem, isso se chama politicagem. Eles querem envolver o governo federal numa situação que é típica do Estado. O Estado já solicitou a Força Nacional, ela veio. Isso aqui se chama politicagem. Você está vendo aí o que eles estão querendo colocar o Exército? Onde é? Então, o que vai acontecer com isso? Não, diga aí, Marcelo, com as suas próprias palavras, onde é que o governo está solicitando a presença do Exército? Você está vendo aí? Quer botar aí como viadutos, BRs e órgãos federais. Acabou, meu amigo, acabou. Ele quer defender o Estado, mas a população que se lixe. O Exército vai ficar pastorando viaduto agora? É um absurdo, é uma ideia maluca isso, até porque você chega, como é que você, por exemplo, o Exército ele é para combater, ele chega para combater. E aí o Exército chega para combater, mas não pode dar um tiro. Se der um tiro, o soldado vai preso. Como é que ele vai combater? E o bandido sabe disso. E o bandido sabe disso. Bandido verdadeiro sabe disso. Você viu no Rio de Janeiro que os bandidos ficavam afrontando lá os soldados do Exército que estavam nas favelas e o cara praticamente chegava até a cuspir na cara do soldado, porque o soldado não podia dar um tiro nem responder a uma ameaça. Então é um absurdo isso. Como é que você vai querer colocar um soldado que está ali treinado para atirar para uma batalha, para uma guerra, e você vai botar ele dentro de uma favela? Se você botar ele dentro da favela, ele vai dar tiro e vão morrer pessoas. Aí nessa brincadeira morre um inocente, que é muito provável que isso aconteça, aí daqui a pouco você quer prender esse soldado. Você tem que prender o governador que fez esse pedido, não o soldado que foi lá e deu um tiro. Então vocês me desculpem, o governador, eu gosto muito do nosso senador aí, do Eduardo Girão, do Capitão Wagner, que os dois já estiveram aqui conversando com a gente, mas o que eles estão fazendo é um absurdo, pedir as forças, pedir o Exército para ficar pastorando aí, no caso aí, os viadutos e principalmente as BRs e Chesf. Entendeu? Então é absurdo isso, não tem sentido. Isso o Estado tem que tomar conta. O governo não tem peito, não tem coragem de fazer, então ele peça água, vai embora, rapaz. Vai pedir, vai para outro canto. Se ele não consegue governar o Estado, que ele peça água pro ferro. Tá aí. Concordo com o Marcelo Medeiros. Hoje, Marcelo, todos os dias eu paro ali numa panificadora, no Dias Macedo, que é o meu caminho de casa para o trabalho, e todo dia tem uma viatura lá na porta. Mas por quê? Porque em frente tem uma unidade da Chesf lá, aquela de transmissão. Então o efetivo da Polícia Militar do Estado, né? Se bem que aquelas dusterzinhas que eles compraram só servem mesmo para ficar bonito em praça, então tá organizado lá. Então botamos 4, 5 policiais na porta de todas as unidades de transmissão da Chesf, porque depois derrubaram aqui, você estava até viajando, mas nós falamos sobre isso ainda no programa. Derrubaram a linha de transmissão ali na BR Maracanaú, Aquiraz ali, né? Uma linha da Chesf, aquela gigantesca. Então eles estão protegendo essas unidades de transmissão para que eles não toquem fogo. Bacana. Tem que realmente proteger. Mas aí o cidadão fica sem viatura rodando na rua. Bom, chamaram... tem uma situação que fica meio nublada aí. Chamaram aí os reservistas, né? Existe uma... Mais de 1.200 homens voltaram. 1.200 homens voltaram. Uhum. Isso quer dizer que eles estão se aposentando muito cedo. Ainda aptos ao trabalho. Então, se ele está chamando reservistas, é porque, ou seja, há uma aposentadoria cedo. Então, os que estão retornando têm que pensar nisso, que eles podem estar aí... assinando aí um documento que mostra que pode trabalhar. Assinando um documento de que a aposentadoria tá muito cedo.
e não é o caso, que a gente sabe que o policial é uma Trabalha vida, bastante. trabalha muito, é uma situação estressante você estar na rua, principalmente que se você der um tiro, você tem que justificar tudo aquilo, e você pode levar tiro, mas para você dar um tiro, você tem que... É muito ruim. Aí você vê as coisas mais absurdas, policiais andando com 3 revólveres para não usar o dele da corporação. Porque se der um tiro com Se der um se tiro, lasca. ele vai ter que responder pelo aquele tiro, ele tem que comprar munição por conta própria, porque a munição que é fornecida pela polícia é pouca. Então tem toda uma problemática que dificulta a ação vamos dizer assim, do governo para atuar nas comunidades. Então nós precisamos de modificação de leis, endurecimento das leis, punir juízes que são condenados, em vez de ele ser mandado embora para aposentadoria, com aposentadorias, como a gente se diz, nababescas, né? Ele vai para casa. O cara comete um crime, aí a Comissão Nacional de Justiça aí pega ele e aposenta o homem. Ele devia ser preso, não aposentado, se o cara cometeu o crime. E, principalmente o juiz que comete crime devia ser considerado como crime hediondo, porque ele para dar exemplo para que os outros não cometam crime. Então nós precisamos mudar a legislação para que essas pessoas deixem de atuar. Então nós estamos aí com envolvimentos de policiais, envolvimentos de juízes e procuradores na bandidagem. Isso tem que ser apurado, e é o que o Moro diz, né? Vamos atrás do dinheiro. Se for atrás do dinheiro, você descobre quem está fazendo coisa errada. E é isso que precisa fazer. Precisamos ter uma força-tarefa do governo realmente atuando e identificar quem está enriquecendo ilicitamente para poder apurar e verificar onde o dinheiro do tráfico está indo parar. Ele está indo parar em algumas contas que nós não sabemos quais são, não temos como provar, por isso que o governo tem que fazer uma força-tarefa para modificar isso. E eu gostaria de pedir aí ao nosso senador Eduardo Girão e pedir ao capitão Wagner que não apoiem essas loucuras, que são loucuras. O governo está pedindo o exército para cá, mas se ele pedir, então peça o exército, mas peça com uma autorização de atirar para matar. Ou seja, se alguém tiver com um fuzil na mão, que ele seja abatido. E não fique apenas eu não posso atirar no... O cara está com um fuzil na mão, um fuzil. O soldado está com um 38 na mão, que ainda picota ainda quando ele vai dar o tiro. Então é complicado isso. O Eduardo Girão falou aqui para a Secretaria Nacional de Segurança Pública, disse que a Secretaria Nacional de Segurança Pública havia sugerido ao governo do estado, né, a implantação de medidas como a decretação de estado de emergência, além de toque de recolher e proibição de venda de bebidas alcoólicas em estabelecimentos estratégicos a partir das 2h da noite. O que você acha disso? Isso seria uma intervenção no estado. Então, praticamente... politicamente, o que o governo está querendo é que algumas medidas não sejam aprovadas no Congresso Nacional, porque se houver intervenção no Estado, você não pode aprovar mais nenhum tipo de medida. E essa é uma estratégia que alguns governos estaduais estão fazendo para inibir, né, dificultar a vida do governo Bolsonaro na hora de aprovar algumas medidas, como a medida da Previdência Social e algumas outras que venham beneficiar a população num todo. E é isso que eles querem bagunçar. E, ao meu ver, o Camilo Santana quer bagunçar o coreto. Me parece isso. Ele não está querendo resolver o problema do estado do Ceará. Ele está querendo bagunçar o coreto brasileiro e do estado, porque a população continua pagando por isso. A população continua acuada, sendo expulsa de casa, e nós temos que fazer com que isso aconteça. O governo tem que parar de fazer paliativos e tomar atitudes concretas para resolver o problema, e não apenas ficar angariando vitórias políticas.
Bom, eu acho que tirar o direito do cidadão de tomar sua cervejinha depois das 10 horas da noite, ou dar o toque de recolher pro cara voltar para as 10 horas da tarde, não é uma atitude muito bacana do Estado, porque tem que ser exatamente o contrário, não é obrigar o cara a ir para casa, não, é garantir o direito dele de sair e fazer o que ele bem entender com segurança. A polícia tem que estar na rua. Você trabalha a semana toda, quando chega numa sexta-feira... Para ler uma notícia dessa? Quer tomar uma cervejinha, não quer pode bater um papo com os amigos, você não pode bora, fazer. Menino, pra casa. Bora pra casa. Porque a polícia aqui não resolve o problema, não. O que ele vai fazer é prender o cidadão em casa. Já não chega a violência que o cidadão sofre e agora vai querer prender o cidadão dentro de casa. Ou seja, cidadão, eu não tenho como lhe proteger, então você vai ficar preso em casa. Então é melhor fazer o seguinte, olha, dá uma AR-15 para cada uma da população, para a população se defender. Se ele não consegue garantir a segurança da população, e que ele vai embora, meu amigo, vá para outra. Agora, a culpa é o seguinte, ele foi aprovado com quase 80% dos votos. Então, nós temos nossa culpa no cartório. Em resposta, o governador Camilo Santana teria se mostrado contrário a algumas medidas, apresentando dados técnicos. Resumindo, ele quer que o Estado também saliente a aplicação de sugestões dadas pela Secretaria de Segurança Pública, como essa que a gente acabou de falar, e também a orientação de negar a venda de combustíveis em recipientes dos postos localizados no Ceará. Esse seria um ponto de concordância salientado por Camilo no encontro. Girão comentou que pretende levar esclarecimentos a Brasília. Informações sobre o Jornal Povo. Bom, vai proibir a venda em garrafa PET de combustível? Concordo. Não tem problema nenhum, já era para ter sido há muito tempo. Já é medidas adotadas pelos postos, né? Isso é proibido, inclusive. Mas tirar o direito do cidadão de vir, de fazer o que bem entender no seu horário da noite, descanso, ou o que quer que seja, eu acho que é uma medida abrupta do Estado aí, o negócio tem que mudar direitinho, viu? Bom, gente, olha, finalzinho do programa. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios continua do IBGE e divulgou dados na última quarta-feira mostrando que o desemprego, olha aí um problema para o governador resolver, atingiu 12, mais importante aí, né? Atingiu 12,8 milhões em 2018. Gente, a taxa caiu 4 décimos em relação a 2017. Sobre esse assunto, a repórter Tâmara Freire dá maiores informações na reportagem da Rádio Nacional de Brasília, fechando aí a nossa programação. Tâmara Freire, informações pra gente aqui no Ceará Notícias, por favor. O desemprego atingiu 12 milhões e 800 mil pessoas no Brasil no ano passado, mas apesar do número expressivo, isso é 3% a menos do que em 2017. Com a redução, a taxa de desemprego, que estava em 12,7%, caiu para 12,3%. Mas mesmo com a recuperação, que reverte uma tendência de aumento observada desde 2015, o número de desempregados é quase o dobro do que havia no Brasil em 2014. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. E de acordo com o pesquisador do Instituto, Cimar Azeredo, a melhora, no entanto, não foi devido aos empregos com carteira assinada, que chegaram ao menor nível da série histórica, com 32 milhões e 900 mil trabalhadores. Consequentemente, você vai ter menos pessoas contribuindo com a Previdência, tendo os benefícios que tem uma pessoa com carteira, recolhendo fundo de garantia, direito a seguro-desemprego, a estabilidade, que é bastante importante nesse processo. Então, o efeito que tem está na informalidade, além do rendimento mais baixo. E é justamente os benefícios que levam Felipe Ávila a continuar procurando um trabalho com carteira. Quando se formou como técnico em automação industrial, ele via como garantida a conquista de um emprego na área. E, de fato, trabalhou no setor por cerca de 8 anos. Mas está tão difícil voltar ao mercado que ele começou a vender churrasquinho para garantir a renda familiar. O trabalho formal, ele me dá a estabilidade, a certeza do final do mês, coisa que o informal não te dá, essa segurança de todo final do mês você ter aquele dinheiro certo. Fora isso, o trabalho de carteira assinada te dá os benefícios, que é importante, né? Eu que tenho filha, plano de saúde, INSS. Ávila é uma das 23 milhões e 300 mil pessoas que trabalharam por conta própria no ano passado, mais de um quarto da população do país. Já a advogada e professora Ana Bárbara Andrade faz parte de um outro grupo, o dos 11 milhões e 200 mil trabalhadores sem carteira. Somados, os dois grupos informais superam em quase 2 milhões os empregos formais, um recorde na série histórica do IBGE. Desde 2016, ela está à procura de um emprego formal nas suas 2 áreas de formação, ou até sem qualificação. Enquanto isso, faz bicos como garçonete.
Eu não posso dizer nos meus trabalhos quais são as minhas profissões, porque quando eu fui pedir um trabalho como caixa numa farmácia, eles viram no meu Facebook a minha formação e aí depois me falaram que eu era graduada demais para trabalhar, tanto lá quanto atendente de uma loja. Eu fiquei me sentindo péssima, falei, eu sou graduada demais para trabalhar como atendente, mas na minha área eu também não consigo trabalhar, o que eu vou fazer? Todas as pessoas querem uma segurança, uma estabilidade, né, que infelizmente hoje eu não tenho. O contingente de trabalhadores domésticos também alcançou seu recorde, o que não é uma boa notícia, já que menos de 1/3 dos mais de 6 milhões tinham carteira assinada no ano passado, a menor proporção desde 2012. O IBGE destaca ainda que a população subutilizada também chegou ao maior valor da série. Foram 27 milhões e 400 mil pessoas trabalhando por menos horas do que gostariam. E houve aumento também na quantidade de desalentados, pessoas que saíram da força de trabalho ou desistiram de encontrar um emprego, passando de 4 milhões e 700 mil. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Tâmara Freire, muito obrigado pelas informações da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, fechando o nosso programa. Tem uma última notícia, falando sobre o clima, sobre tempo aqui. Uma onda severa de frio prevalece em amplas áreas ali, Marcelo Medeiros, dos Estados Unidos. A situação está grave lá, pelo menos 20 pessoas já morreram na onda de frio por congelamento ou em acidentes de trânsito por conta do tempo. Uma forte massa de ar do Ártico trouxe um frio severo na região do meio oeste até o leste do país. Nessa semana, sérias precipitações de neve e temperaturas recordes foram registradas na área. Em Indiana, o estado de Indiana, 2 pessoas morreram em um acidente de trânsito por causa da situação climática. Em Michigan, um homem de 70 anos de idade foi encontrado congelado, morto, fora da sua casa. Nevascas causaram um cancelamento de mais de 1.400 voos em 2 aeroportos de Chicago. Tudo isso nessa quinta-feira, dia 31. O número de cancelamentos de voo ultrapassou os 4.000 nos últimos 3 dias. As informações são da Agência Brasil. A situação tá tensa, viu? O planeta tá maluco. Lá o frio tá gigantesco. No Ceará tá caindo água do lado do vento, no outro dia calor esturricando, o negócio tá terrível. Os dois extremos são muito ruins, né? O muito calor ou muito frio, como é o caso lá dos Estados Unidos agora, ou aqui, como você chega lá no Rio de Janeiro, que chegou a dar 42 graus, ou seja, tudo isso é muito prejudicial, mas o frio ele mata com muito mais, vamos dizer assim, ele mata mais do que o próprio calor, né? Calor, o cara pega ali um ventilador e ainda consegue sobreviver. Consegue resolver. Mas o frio não. O frio, se você estiver na rua, você congela. O teu carro chega lá, ele fica tudo congelado, vidro congelado, tudo congelado. Você deixa uma garrafa d'água dentro do carro, ela amanhece congelada dentro do carro. Então, parecendo pedra mesmo. Então, isso aí... Agora, as pessoas estão falando, né, que o planeta está com aquecimento global. A Terra, ela se recupera. Ela já comprovou isso durante milhares e milhares de anos, né? Nós estamos aqui na Terra há muito pouco tempo, se comparado, o ser humano está há muito pouco tempo na Terra, né? Se comparado à idade da própria Terra. E ela já se passou por vários momentos de congelamento, né? De eras glaciais. E aí, existe um estudo de alguns cientistas, né, que enquanto um grupo político aí fala sobre o aquecimento global, tem um grupo que diz que o aquecimento global ele vai causar uma nova era glacial. E essa era glacial é justamente por causa, quando você descongela as geleiras, você acaba diminuindo muito a temperatura da água do mar. Isso faz com que mude toda a estrutura do planeta, dos ventos, e você faz com que congele novamente, ou seja, é uma defesa do próprio sistema ele fazer um congelamento. E isso é feito a cada, sei lá, se não me engano, a cada 30 mil anos, isso acontece na Terra. E talvez nós estejamos seguindo aí para uma nova era glacial com cada vez mais frios intensos. Você bota aí, deu quanto menos? Tinha aí na reportagem anterior que a gente fez ontem, tinha a previsão da temperatura. Era algo em torno, sei lá, de menos 50 graus. Então, menos 50 graus, meu amigo, você congelar tudo, congela o sangue na hora. Você vai para a rua, você está congelado. Então, muita gente acaba morrendo por parada cardíaca no meio da rua. Terrível, o negócio está tenso, viu? Que todos lá nos Estados Unidos, enfim, tem
Mas cuidado aí, né? E sorte agora também nesse período, que toda sorte é necessária. O negócio tá sério por lá. Finalzinho do nosso programa de destaques que você acompanha acessando agora mesmo o nosso site, cearanews.com.br. Tá na tela, viu? Olha aí as notícias que você encontra agora no site, cearanews.com.br. Tá na tela, viu? Sobre isso aí, olha aí, a informação tá por lá detalhada. Parcela única do IPVA, nós falamos venceu ontem, viu? Você pagar, tá lá ainda. Destaque, clique, parcela única do IPVA. Bolsonaro determina a inclusão de militares na reforma da Previdência. ProUni 2019, vagas do primeiro semestre já podem ser consultadas. Reforma da Previdência, ProUni 2019, vagas do primeiro semestre já podem ser consultadas. Todo mundo pode programar. Estava apresentando os nossos programas, vão pro site. Estava lá no Ceará Digital dessa semana, recebemos o Davi Carvalho. Tainara e o Gustavo falando sobre programação. TCU, recebemos o Davi Carvalho. Com a investigação inicial falando sobre programação das ações das agências de mineração após a tragédia de Brumadinho. Essas e outras informações das ações das agências de mineração após a tragédia de Brumadinho. Vai aparecer muita coisa podre nessas investigações. Esperamos que, se apurado, que elas sejam realmente apuradas e condenem as pessoas que estão nisso aí. Acompanhem a Ceará News aí no www.cearanews.com.br. Acompanhe a gente também no YouTube, né? Facebook, Twitter, Instagram e também nos aplicativos de rádio. Nós temos nossos aplicativos próprios que estão no iOS e também no Android. E também vocês podem acompanhar a gente também no Radiosnet, tanto no Rádios Garden. No Google que aparece só tudo. pesquisar Ceará News com SI que vocês encontrarão todos os nossos eventos aí, nossa programação, e poderão acompanhar nossos programas ao vivo. Um grande abraço a todos, uma boa tarde, um bom almoço e continuem com a gente. Um bom final de semana. É segunda. E continue com a gente. Segunda-feira estaremos novamente por aqui. Um grande abraço a todos. Bacana, forte abraço para você, Marcelo Medeiros. Segunda-feira de volta, a partir de 11 horas da manhã, com Ceará Notícias aqui na Rádio Ceará News. Juízo, bom final de semana e até lá. Você ouviu Ceará Notícias. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.